Meu nome é Felipe Gil França, eu sou professor de Direito Administrativo há 15 anos, né? Trilhei toda uma carreira acadêmica, literalmente toda a carreira acadêmica. Fiz especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sou pós-doutor pela PUC Rio Grande do Sul, fui orientando do professor Ingo Sarlet. No mestrado fui orientando o professor Juarez Freitas. Então eu tenho um caminho acadêmico e científico trilhado ao longo desses últimos 15 anos. Publiquei duas obras, uma que já está na sua quarta edição, que é o Controle da Administração Pública, que foi lançado, agora está na editora Saraiva, mas era da editora RT, e a editora Saraiva adquiriu os direitos é, autorais, e o outro é o Ato Administrativo e Interesse Público, especialmente sobre esse segundo livro que eu quero conversar com vocês, que está na terceira edição. O professor Lene Streck me deu a honra de prefaciar essa obra, né, que foi lançada esse ano e já está quase no fim da edição, já estamos pensando em talvez numa nova edição. E realmente me sinto bastante homenageado por poder ter esse espaço aqui no ponto que diferencia para poder conversar com o público interessado na matéria, né? E a matéria aqui ela é voltada para os concursos públicos. Então, o objetivo é trazer, de certa forma, todo esse arcabouço científico que eu adquiri nesses últimos anos para ajudá-los no concurso público. E eu fiz isso, e estamos fazendo isso, né? Quando me referi, eu fiz isso em razão da nossa primeira live, que falamos sobre direito administrativo de forma geral, voltado aos concursos públicos. E nessa primeira live eu enfatizei a preocupação de todos que estão estudando para concurso em focar nos fundamentos do direito administrativo. Tendo uma boa base, sabendo como manejar os fundamentos do direito administrativo, muita coisa da matéria de direito administrativo nos concursos públicos ficará mais fácil. E hoje nós vamos dar continuidade a esse raciocínio. Vamos tratar sobre ato administrativo, especificamente os seus pressupostos, os seus atributos, os seus elementos e, de forma geral, o controle do ato administrativo, indicando novamente como é importante os fundamentos para trazer respostas corretas na prova, que é isso que interessa. O que nos interessa é acertar a assertiva no momento da prova do concurso, não é mesmo? Então a preocupação é essa. Separei algumas questões de concursos extremamente recentes e vou mesclar então a correção dessas questões com os fundamentos, com a explicação de forma geral desses pontos que eu destaquei. Ok, meus amigos? É, vamos então vamos iniciar, né? Falar sobre ato administrativo é falar sobre manifestação da administração. E aqui já vem um primeiro ponto bastante importante que nós trataremos ao longo de uma questão específica, que é sobre o silêncio da administração e sobre a ausência de atuação, a omissão da administração. Silêncio da administração, os nossos doutrinadores consideram que não é ato administrativo. E já vi caindo, como vamos destacar assim, expressamente a ideia de silêncio administrativo como ato administrativo. Não é. Agora, se pensarmos em omissão administrativa, ou seja, aquela obrigação que a administração tinha de atuar e deixa de atuar, não podemos ignorar os efeitos que essa omissão traz. São efeitos principalmente de responsabilidade do Estado, que nós sabemos que trata-se de uma responsabilidade objetiva. Então, falar de ato administrativo, primeiro precisamos nos preocupar que é a expressão externa e concreta da administração. É o menor elemento de manifestação da administração que indica os caminhos, que indica a concretização do interesse público. E, para tanto, nós precisamos estudar, precisamos saber quais são os pressupostos desse ato administrativo. O que gera o ato administrativo? Necessariamente os pressupostos e como é gerado o ato administrativo
está fundado em três bases: a base da perfeição, a base da validade e a base da eficácia. Tá? A perfeição indica que o ato administrativo existe no mundo jurídico. Muitas situações elas não são pertinentes para o mundo jurídico, não são atos jurídicos e tampouco são pertinentes para o exercício da função administrativa. Então aqui eu já faço um primeiro parêntese, o quanto é importante nós compreendermos que ato administrativo advém de função administrativa. Por mais elementar que isso possa parecer, nós temos que se preocupar, daí voltando aos fundamentos do direito administrativo, que a atuação administrativa advém da função administrativa do Estado. No Estado nós temos a função criativa, que está ao encargo do Poder Legislativo, e temos duas outras funções que se preocupam em concretizar essa função criativa do Estado. Mas essas funções têm uma diferença muito singela. O judiciário concretiza a norma, concretiza a lei em situação de litígio. O executivo, a função administrativa do Estado, executa, concretiza essa norma de forma fora de situações de litígio. Eu ia falar de forma geral, mas é justamente a ideia de concretizar a norma, que ela sim tem essa característica de ser geral e abstrata, ok? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma primeira questão para depois falar da validade e da eficácia. É a banca FCC, o último concurso que teve aqui no Paraná, sou de Curitiba, para quem não sabe, do TRE, concurso para analista. A decisão proferida pela autoridade competente que demite determinado servidor público dos quadros da administração pública, em razão da comprovação da infração disciplinar, assim apenada, tem natureza de letra A, ato jurisdicional, mas que não faz coisa julgada, pois está sujeito a recurso e a revisão dos próprios atos pela administração pública. Não, né? Não. A característica do ato administrativo não pode ser jurisdicional. Ato administrativo impróprio, porque tem natureza jurisdicional. Não, não tem natureza jurisdicional, tampouco legislativa. E produz coisa julgada. Ato administrativo não produz coisa julgada em respeito ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Mas não foi proferido por órgão do Poder Judiciário, não podendo ser revisto nesse âmbito. Nós também sabemos, novamente aqui, eu puxo para vocês a ideia de fundamentos do direito administrativo, nós sabemos que o Poder Judiciário não só pode, como deve, rever os atos administrativos, mas não pode substituir. Meus amigos, esse ponto aqui cai em quase toda a prova. Né? A ideia de revisão dos atos administrativos, a possibilidade de controle dos atos administrativos, mas a impossibilidade de substituição dos atos administrativos pelos atos jurisdicionais. Ato dependente de homologação judicial. Ato administrativo não depende, de forma geral, de homologação judicial em razão da exigibilidade. Ato administrativo sujeito a recurso administrativo conforme previsto na legislação pertinente, não se podendo afastar o controle judicial sobre o mesmo, respeitado o seu espectro de exame. Aqui é a assertiva correta que indica que o Poder Judiciário sim pode controlar o ato administrativo e que tal ato administrativo também está sujeito a recurso. Né? E a última também indica ato administrativo jurisdicional. Então vejam, só nesse primeiro momento, só nesse começo da matéria de ato administrativo, quando estamos falando sobre os seus pressupostos, né, e no primeiro momento a perfeição, a existência do mundo jurídico, e a partir dessa existência ele representa uma manifestação da função administrativa, já mataríamos essa questão tranquilamente. O segundo pilar é o pilar da validade, é a conformação do ato administrativo com o ordenamento jurídico. E o terceiro pilar é o da eficácia. Meus amigos, os atos administrativos necessariamente precisam gerar efeitos para o mundo concreto. Existem atos administrativos inválidos e ineficazes? Sim, eles não deixam de ser atos administrativos por serem válidos. Eles continuam sendo atos administrativos.
Eles não deixam de ser atos administrativos por não conseguir, por algum termo ou por alguma condição, não gerar efeitos para o mundo real. Agora, o que é obrigatório para qualquer ato administrativo é a perfeição. Eles necessariamente precisam cumprir com esse requisito mínimo de estar no mundo jurídico e representar alguma vontade da administração. Ok? Vamos para o segundo ponto, então, meus amigos, que são os atributos do ato administrativo. E aqui destaco o primeiro atributo, que é a ideia da legitimidade administrativa. A legitimidade administrativa a matéria de atributos é uma das matérias que mais os doutrinadores divergem, né? Mas são uma divergência um tanto quanto semântica. Vamos puxar aqui, até para vocês terem um referencial doutrinário, as lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, onde indica a legitimidade com o tripé de veracidade, presunção de veracidade, presunção de legalidade, alguns indicam que esse é um atributo de tipicidade, e a presunção de competência. Essas três manifestações, esses três atributos do ato administrativo concretizam a ideia de fé pública. Ou seja, a famosa fé pública da administração indica que qualquer ato, daí sim, isso é bastante importante, e não cai, desaba em concursos públicos. Qualquer ato administrativo necessariamente goza de presunção de veracidade, goza de presunção de legalidade e goza de presunção de competência. O que indica a competência? Que ele foi exarado por um agente legalmente indicado para tanto. A ideia de veracidade, que aquele ato exprime de forma verossímil os fatos do mundo real. E a ideia de legalidade, que ele está em consonância com a respectiva lei que indicou a sua produção. Isso é sempre, professor? Sempre. Ato administrativo nasce com essa presunção. E o dever de quebrar essa presunção é de quem alega que o ato administrativo não necessariamente foi exarado por agente competente, ele não exprime a veracidade dos fatos que ali está indicado e necessariamente ele não está de acordo com a norma. O caso bastante emblemático que nós observamos disso é aquela situação de multa ao falar do celular, né? Então o agente público diz que você está falando no celular naquele determinado momento e naquele determinado lugar. Quem tem o ônus de desdizer o agente público, de demonstrar que você não estava falando no celular, é você, porque está se defendendo na multa, o que é um exercício de prova bastante difícil, todos nós sabemos. Então essa fé pública é necessário para o exercício da atividade administrativa do Estado, justamente em razão daquele fundamento, daquele pilar que nós falamos na última live, que é supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tá? E aqui eu destaco algumas questões sobre atributos do ato administrativo. Quando tratamos, por exemplo, da execuibilidade e da imperatividade dos atos administrativos, nós estamos falando necessariamente de atributos que não são para todos os atos administrativos. Porque os atos ampliativos, aqueles atos que ampliam o interesse do administrado, do particular frente à administração, não gozam dessas características, como aqueles atos de autorização, atos de concessão, atos de permissão. Ao contrário, os atos restritivos, aqueles que diminuem o espaço de manobra do particular frente à administração, normalmente são os atos que sancionam, trazem, né, alguma sanção para o administrado, eles sim gozam desses atributos que de forma geral, eles determinam que a administração pode influir no aspecto privado, sem necessariamente
há uma autorização expressa do particular para que assim o faça. A ideia de execuibilidade é quando a administração assim determina, sem precisar buscar no judiciário um título executivo para alcançar essa possibilidade. Mas são todas as ações do Estado que assim possuem esse ilimitado poder, esse atributo sem limites? Não, meus amigos. Em várias situações, a administração pública tem um limite para o exercício desses atributos. Tá? Necessariamente em situações em que a administração pública busca a satisfação de algum interesse público que está porventura sendo resistido pelo particular. Se essa resistência em algumas situações for legítima, a discussão vai para o judiciário para saber se de fato o Estado pode influir ou não nessa esfera particular. Exemplos clássicos são as situações de retomada de prédios públicos que são invadidos, né? Se não existe uma contraprestação ali imediata em razão daquela invasão, sim, o Estado precisa questionar ao judiciário se pode utilizar a força legítima da administração para retomar a posse daquele prédio. É um exemplo clássico que indica a limitação. E outras situações, como a Constituição protege, em situação de perigo, né, em situação de eminente perigo, a administração pode ultrapassar esses limites e sim requisitar, sim, tomar posse de algum bem transitoriamente e depois responde por eventuais danos que ali causar. Mas a questão que eu, né, para não ficar muito na teoria, né, essa é a minha preocupação, vamos voltar aqui para as questões, que é o nosso universo aqui dos concursos públicos. Né, vamos ver aqui uma questão do TJ de Minas Gerais, né, desse ano, de 2017, que diz o seguinte: em se tratando de ato administrativo, é correto afirmar que todo ato administrativo eficaz possui execuibilidade? Não, como eu já disse para vocês, alguns atos, como os ampliativos, não gozam desse atributo. B. A ausência de motivação do ato administrativo figura vício insanável, uma vez que atinge o elemento motivo indispensável às ações da administração pública. Essa assertiva também é bastante importante, porque traz a necessária diferença entre motivação e motivo. Motivação, meus caros, é a indicação dos elementos fáticos e jurídicos de um ato administrativo. Motivo é o porquê, é a causa do ato administrativo. Então essa pegadinha normalmente cai bastante em concursos públicos. C. São atributos de todos os atos administrativos a imperatividade e a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade é de todo ato administrativo. Imperatividade, tal como execuibilidade, não é. D. A aprovação e a homologação são atos de controle do ato administrativo. A primeira, a aprovação, se realiza a priori ou a posteriori do ato administrativo. A segunda, sempre a posteriori. Então, se for para guardar essa matéria, guarde que a homologação sempre é a posteriori. Ok? Vamos adiante ainda no universo dos atributos do ato administrativo. Prova da magistratura do TJ do Distrito Federal, 2016. André recebeu auto de infração de trânsito lavrado presencialmente por policial militar, em razão de conduzir o seu veículo sem cinto de segurança. No prazo legal, apresentou defesa alegando que houve equívoco na abordagem policial. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Novamente, para demonstrar para vocês como estudar esse início da matéria de direito administrativo é relevante, meus amigos, e realmente é cobrado em provas. A administração pública deve notificar o policial militar que lavrou o ato de infração para justificar o ato. Vocês conseguem imaginar uma coerência nisso? Qualquer multa, a administração procura o agente público que lavrou a multa para ele se justificar, além daquela motivação, além daqueles elementos que ele já trouxe no auto de infração? Não.
Como é que descobrimos isso? Entendendo bem aquele desenho que eu trouxe na última aula, em que a administração pública está apoiada em dois grandes pilares. Quais são os dois grandes pilares? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do alcance do interesse público pela inafastabilidade, desculpe, do alcance do interesse público pela administração. Ou seja, a administração não tem opção de buscar o interesse público. Tá? E a atuação da administração pública presume-se vinculada a esse interesse público. Logo, imaginar que qualquer auto de infração terá que ter uma nova justificativa não é coerente. B. O consentimento expresso do condutor autuado não é exigível. Até aí tudo bem. Mas há a impossibilidade da administração pública em impor obrigações ao condutor sem a intervenção do judiciário. Ao contrário, há a possibilidade, em razão do atributo da executoriedade que acabamos de falar aqui. A penalidade de trânsito deve ser afastada pela autoridade competente, uma vez que a multa aplicada somente poderia ser exigível após a ação judicial de cobrança julgada procedente. Da mesma forma, precisa ser afastado pelo mesmo motivo. D. Se o condutor não apresentar elementos probatórios convincentes, demonstrando que usava o cinto de segurança na ocasião da abordagem, deve prevalecer o auto de infração lavado pelo agente público. Por quê? Pela presunção de legitimidade. E, então, essa assertiva é correta. Aplicação de multa de trânsito dispensa a existência de lei tipificando-a. Não, né, meus amigos? É presunção de legalidade, necessariamente, daí vem o atributo da tipicidade, tratado por alguns doutrinadores, que indica que todo ato administrativo deve necessariamente decorrer de lei, de normas legais. Ok, meus amigos? Vamos passar para frente. Vamos falar de elementos do ato administrativo. Só exigível só se não pagar, precisa buscar o judiciário. Meu caro Pati, não. A ideia... Deixa eu só ver se eu entendi a sua questão. Podemos dizer que aplicar a multa é exigível e só se não pagar precisa buscar o judiciário? Ela é exigível em razão de uma presunção dessa exigibilidade. Você não pagar ou não vincula a sua atuação frente à sua busca pelo seu direito no judiciário. A qualquer momento você pode buscar o judiciário para contestar essa multa. Existia há muito tempo atrás essa ideia de que precisava recorrer antes às esferas administrativas para depois questionar o judiciário. Essa ideia só está limitada a aspectos previdenciários e aspectos da atividade esportiva. Executar a multa só no judiciário. Ah, sim, isso, daí sim. Daí a multa vai para a dívida ativa, né? A multa vai para a dívida ativa e daí sim é executada pelo judiciário por esse meio. Ok? Daí sim, tem razão. Vamos para os elementos do ato administrativo. A causa, a competência, o objeto, a finalidade e a forma, meus caros amigos. E aqui, quando falamos de elementos do ato administrativo, a preocupação já começa a acender quando nós tratamos de controle do ato administrativo. Como eu já comentei com vocês, não há outra razão de existir todo um complexo de normas de direito administrativo, senão para controlar a atividade da administração pública. Então, todo esse complexo aqui que estamos tratando é uma organização voltada a viabilizar o controle da administração pública. Logo, esses elementos do ato administrativo são assim dispostos para auxiliar aqueles que exercem atividade de controle. Vamos trazer uma questão aqui do TCE Pará, de auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pará. Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente. Ato administrativo só poderá ser realizado de forma válida se o agente responsável pela sua elaboração tiver poder legal para praticá-lo. Certo ou errado? Parece de forma elementar que está correto, porque nós sabemos que o poder legal conferido para executar um determinado ato administrativo advém do seu elemento
competência dos agentes administrativos. Questão do TJ Amazonas 2016, da prova de juiz substituto. Assinale a opção correta com referência aos atos administrativos. E aqui está uma pegadinha boa, por isso que eu destaquei essa questão para vocês. A finalidade reflete o fim imediato, o que se pretende dos atos administrativos. Enquanto o objeto, o fim imediato, ou seja, o resultado prático que deve ser alcançado. Certo ou errado, meus amigos? Certo. Quando falamos de finalidade, estamos procurando o para quê. Como falamos de objeto, nós estamos falando sobre o que esse ato administrativo determina. Assertiva B. E aqui aquela outra pegadinha que eu avisei no começo da live. O silêncio administrativo consubstancia ato administrativo, ainda que não expresse uma manifestação formal de vontade. A doutrina majoritária entende que silêncio administrativo não é ato administrativo. Autorização é o ato pelo qual a administração concorda com o ato jurídico já praticado por particular interesse público. Não, essa é a indicação de homologação. O objeto dos atos administrativos é equivalente ao dos atos administrativos normativos, é equivalente ao dos atos administrativos enunciativos. Não, como eu já disse para vocês, os atos administrativos enunciativos visam ampliar o espectro de interesse público onde o particular atua. Motivação e motivo são juridicamente equivalentes. De novo, caindo a diferença entre motivação e motivo. Então, sublinha aí no material de vocês essa diferença que é importante. Eles não são a mesma coisa. Quando falamos de motivação, são os elementos fáticos e jurídicos que justificam o ato, e quando falamos de motivo, estamos preocupados qual é a razão da produção do ato administrativo. Ok? Vamos aqui adiante. Então, a razão da produção do ato indica a causa e o motivo, quem está produzindo a competência, o conteúdo do ato administrativo é o objeto, os objetivos do ato administrativo é a finalidade e as características do ato indicam a sua forma. O que eu queria trazer aqui para vocês, a fundamentação legal, de onde nasceram esses elementos do ato administrativo, não sei se todos sabem, nasceu lá do artigo 2º da Lei da Ação Popular de 65, que diz o seguinte: são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, das entidades administrativas, nos casos de A. Incompetência, B. Vício de forma, C. Ilegalidade do objeto, D. Inexistência dos motivos e E. Desvio de finalidade. Então, como se depreende daí do parágrafo único dessa mesma norma, a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que praticou. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo. Ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei, regulamento ou outro ato administrativo. E inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado obtido. Daí aqui vem um outro ponto importantíssimo, que é a ideia, a teoria dos fatos determinantes. Quando a administração pública justificar o seu ato administrativo por meio da motivação, indicando elementos fáticos ou jurídicos, preferencialmente que indiquem seus elementos fáticos e jurídicos, né, que trazem a ideia de motivação robusta, que o professor Juarez Freitas assim determina. Se esses elementos não condizerem, não forem retratos da realidade, ele macula o ato administrativo e torna esse ato administrativo passivo de anulação. E o clássico exemplo é a situação de exoneração e de cargos de comissão, né? De ocupantes de cargo de comissão. Precisa ser motivado, esse em específico, é um dos poucos exemplos do nosso direito administrativo que a própria Constituição usa a palavra livre, que traz uma liberdade para o administrador atuar.
né, de livre exoneração e livre contratação. Se eventualmente esse agente público, esse gestor público exonera, justificando, apontando uma motivação que não condiz com a realidade, esse ato de exoneração pode ser, sim, anulado em razão da teoria dos fatos determinantes. E o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto. É o famoso mira no gato e acerta a lebre. Explícita ou implicitamente na regra de competência. Vamos aqui para mais uma questão, meus caros. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui de 2017. O motivo do ato administrativo pode ser conceituado como a normatividade jurídica que irá incidir sobre determinada situação de fato que lhe é ascendente? O que vocês acham, meus amigos? A normatividade que irá incidir sobre determinada situação de fato que lhe é antecedente, melhor dizendo. Esse é o motivo? Não, meus amigos, esse não é o motivo. É novamente a diferença da ideia do motivo legal e o motivo do ato. Quando tratamos do motivo legal, estamos tratando da tipicidade do ato, da sua vinculação à norma. Então, quando indica que a ideia da situação de fato que ele é antecedente, estamos assim indicando a sua vinculação legal, que é antecedente à produção do ato. Necessariamente, o ato precisa nascer da norma. A B, a ocorrência no mundo fenomênico de certo pressuposto fático relevante para o direito que vai postular ou possibilitar a edição do ato administrativo. Novamente, conforme a doutrina do nosso querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello, motivo é o pressuposto de fato que autoriza e exige a prática do ato. Observe, então, como a questão exige uma minúcia do trato do motivo, do ato ou motivo legal. Um precede o ato administrativo e o outro vem após o ato administrativo. C. A explicitação dos fundamentos de fato e de direito que levaram à edição do ato administrativo e sem o qual o ato é nulo. Aqui está indicando a motivação. D. O móvel ou a intenção do agente, ou, em outros termos, a representação psicológica que levou o administrador a agir e que tem especial importância no plano dos atos discricionários. Aqui trata só do móvel e não da intenção do agente. O móvel é quando, de fato, ele pratica, né, a atuação, não só aquela atuação interna, aquela vontade interna do agente, mas sim a sua atuação objetiva. E mais adiante, meus caros, seguindo aqui, puxando a nossa matéria, eu gostaria de destacar para vocês a necessária diferença entre ato vinculado e ato discricionário. E aqui não tem como escapar, de novo, dessa minha trajetória, dessa minha preocupação científica, onde eu ouço bastante a seguinte afirmação: discricionariedade administrativa é uma margem de liberdade da administração a atuar. Alô? Deu uma pausa aqui, acho que voltamos. Seria uma liberdade da administração de atuar. Me preocupa demais essa afirmação, mas eu vejo bastante, inclusive, em gabaritos de concursos públicos, essa indicação. Na verdade, a discricionariedade é uma margem legal de atuação. Tá? Vamos imaginar que estamos numa Kombi, e estamos num Fusquinha e precisamos estacionar numa vaga de uma Kombi. Né? O espaço que nós temos de manobra no universo discricionário é muito maior que nós temos naquele universo vinculado. Ou seja, na vinculação, a norma, a lei, ela indica todos os elementos possíveis para que o ato seja produzido. Então não existe uma margem de manobra de ir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, optar pelo caminho A ou caminho B. Já na discricionariedade, sim, existe essa margem de manobra que indica, por critérios de conveniência, o que fazer e oportunidade, quando fazer, como o gestor público pode chegar à concretização do interesse público.
E quando nós nos preocupamos em controlar atos vinculados, não tem maiores dúvidas que o controle do ato vinculado é feito o famoso cara crachá. Está condizente com aqueles requisitos, com aqueles indicativos da norma? Sim. Então é um ato que está em consonância com a legalidade. Se não, é um ato que está em dissonância da legalidade. E sim precisa ser corrigido. Agora, determinar qual é o caminho a ser seguido, em razão da administração pública possuir essa opção, esse leque de caminhos a se seguir, é o grande problema. E esse problema advém, meus amigos, até para explicar o porquê das coisas, em razão da nossa influência do nosso direito, principalmente do direito administrativo, ao modelo francês. Né? Se nós pensarmos que o nosso direito administrativo foi todo baseado na ideia pós-revolução burguesa, onde se preocupava-se com principalmente o serviço público e uma lógica patrimonialista de se entender o direito, nós nos deixamos de lado o que nós vivemos hoje em dia, que é uma lógica muito mais humanista, uma lógica que está baseada no eixo da dignidade da pessoa humana. E qual é a importância de saber disso? É demais, é muito importante, porque nós temos que lembrar que o direito administrativo é feito do homem para o homem. Então, quando no controle da discricionariedade administrativa, por exemplo, para concessão ou não de remédios, né, para autorização ou não de remédios, se nós nos divorciarmos, se nós afastarmos esse eixo da dignidade da pessoa humana e ficarmos abraçados naquele eixo daquela lógica patrimonialista, nós nunca entenderemos que o judiciário poderia determinar que a União, ou o Estado, ou o município conceda determinado remédio para aquele que está precisando, porque sempre ficaremos naquela discussão da reserva do possível econômica, né? E não teríamos preocupação sobre o mínimo existencial, o mínimo vital, o mínimo essencial das pessoas. E esse é um ponto. O segundo ponto é lembrar que, apesar dessa lógica de que a gente ouve bastante, o judiciário não pode controlar o mérito administrativo, que não é correto. Mas essa afirmação, que muito tempo foi considerada como uma máxima do direito administrativo, advém também da estrutura francesa, porque lá na França existe um tribunal específico para tratar de questões do direito administrativo e uma justiça específica para tratar das outras questões que não são de direito administrativo. Ao importar diretamente essa afirmação, esquecem-se que a nossa jurisdição é una. Então, lá na França, é coerente, sim, dizer que o mérito administrativo não pode ser revisto pela jurisdição comum. Por quê? Porque existe uma jurisdição administrativa específica para isso. Tá? Então, o que eu quero ressaltar e frisar, porque isso não cai, desaba nos concursos públicos, o judiciário pode controlar o mérito administrativo quando o exercício dessa discricionariedade administrativa foge dos limites legais. Agora, o que não pode o judiciário, por respeito à tripartição dos poderes, é meramente substituir a vontade do gestor público. Né? Entender, olha, eu penso que melhor seria ter seguido, né, perseguido pelo caminho B, não pelo caminho A, escolhido pelo gestor público, logo esse caminho B. Não dá para aceitarmos assim. E, por um outro lado, também, a ausência de controle judicial do ato administrativo também é um desrespeito ao princípio da tripartição dos poderes. Ou seja, o judiciário deixar de agir, ele abre espaço para que as outras funções atuem em seu nome. Então, ao estabelecer essa máxima, nós passamos a trabalhar e a pensar sobre as formas de controle do ato administrativo e, basicamente, nós temos aí a anulação, a revogação e a convalidação. A anulação dos atos administrativos está no universo da ilegalidade. Todo ato administrativo nasce legal em razão da presunção de legitimidade que nós já tratamos aqui. Ele apenas deixa de ser legal, ele apenas deixa de gozar desses atributos quando há uma declaração ou da própria administração ou do judiciário que, por um motivo de
ilegalidade, por um motivo de nulidade, ele não pode mais surtir efeitos no mundo jurídico. Ele é retirado do mundo jurídico como se nunca tivesse existido. Então traz um efeito ex tunc. Todos aqueles efeitos que ele gerou ao longo da sua existência também saem junto com ele. A revogação, ao contrário, e essa também é uma das maiores pegadinhas que nós observamos, a revogação está voltada a atos legais, atos bacanas, atos que estão tudo correto. Porém, por critérios de conveniência, o que fazer, oportunidade, quando fazer, não interessa mais para a administração que os efeitos continuem repercutindo daquele ato administrativo. Então se retira aquele ato administrativo, mas, em razão da sua legalidade, respeita-se tudo o que o ato já fez. Então tem efeitos ex nunc, daqui para frente. Tá? A convalidação dos atos administrativos é uma preocupação de salvar o ato administrativo. Vocês têm que imaginar que qualquer ato administrativo é muito caro para a administração, porque vem dos nossos bolsos, vem da expressão da nossa vontade, vem da conjugação que se remonta na ideia de interesse público, que é a conjugação de feixes de anseios e vontades e interesses que a administração pública depura, filtra, para se alcançar, para se determinar qual é o interesse público. Então, qualquer ato administrativo é muito caro e precisa, ao máximo possível, ser salvo. Só que ele só pode ser salvo se ele não contrariar o interesse público ou se ele não prejudicar terceiros. A discussão é se é um ato vinculado ou um ato discricionário. Vamos trazer aqui uma questão do TRT, 20ª reunião de uma prova de analista judiciário. Considere a seguinte situação hipotética. O ministro do Estado da Educação, em situação emergencial, praticou o ato administrativo de competência no ministro do Planejamento. O ministro da Educação praticou atos do ministro do Planejamento. Nesse caso, a convalidação não é possível em razão do vício do objeto, não trata absolutamente nada sobre o objeto, a assertiva. É possível, pois o vício do objeto narrado comporta convalidação. Novamente, não está falando sobre algo que não é levantado na assertiva. É possível por se tratar de vício de forma, não comenta a forma do ato administrativo. Não é possível em razão do vício de competência narrado. E é possível, independentemente do vício, se ocorrer efeito ex tunc. Meus amigos, o que eu queria tratar com vocês é justamente esse ponto que a professora Veita Zancaner levanta no seu livro de convalidação dos atos administrativos. O ato administrativo ele é vinculado, ou seja, precisamos salvar o ato administrativo, precisamos nos empenhar, dentro do possível, para salvar o ato administrativo. Mas quando é em relação à competência, como nessa questão traz, essa vinculação não existe. Porque aquele agente competente que era competente para exarar o ato não tem a obrigação de acatar a mesma conclusão que o agente incompetente teve. Né? Então a professora Veida diz que nesse caso é uma discricionariedade ou não convalidar o ato administrativo. Então nessa questão marcaríamos a letra D. Não é possível em razão do vício de competência narrada. Dentro, logicamente, do que a questão traz. Né? Revogação, ainda na mesma prova. Para vocês observarem como é importante como cai controle do ato administrativo. Marcos, servidor público federal, praticou o ato administrativo com vício de forma, não observando formalidade indispensável à existência do ato. O servidor público, ao constatar o vício, revogou o ato administrativo e proferiu o novo ato observando a formalidade exigida por lei. No caso narrado, é possível a revogação? É possível a revogação, desde que se dê efeito ex tunc. Não, meus amigos. Por que não é possível? Porque trata-se de um ato ilegal. B. Não é possível a revogação, haja vista a ilegalidade do ato praticado. Essa é correta. C. É possível a revogação desde que se dê com efeito ex nunc. Revogação, sim, tem efeitos ex nunc, mas não é possível porque tem ilegalidade ali latente. Marcos deveria ter se utilizado no Instituto da Convalidação.
sempre possível para ato com vista uniforme. Não, não é sempre possível, acabamos de indicar uma exceção. Logo, vocês sabem melhor do que eu que quando a sua prova de concurso traz uma expressão sempre, nunca, nós precisamos ficar com o pé atrás, né? Marcos deveria ter se utilizado do instituto da anulação, com efeito ex nunc. Olha que pegadinha, gente. O que está errado nessa assertiva é o N pelo T. Os efeitos da anulação é ex tunc. Finalmente, meus amigos, aqui sobre vinculação e discricionalidade, ainda nesse mote do controle, mais uma questão aqui do TRE Paraná desse ano, de 2017. A distinção entre ato administrativo vinculado e discricionário pode-se fazer presente em diversas situações e âmbitos da análise jurídica. Quanto aos efeitos, predicar um ato administrativo como discricionário ou vinculado interfere no nível da autonomia conferida ao administrador, na medida em que os atos vinculados estão expressamente previstos em leis e os atos discricionários não encontram previsão normativa. Não está certo dizer isso, né? Todo ato administrativo precisa ter previsão normativa, previsão legal. B. Impacta na existência ou não de controle judicial. Existência ou não de controle judicial já nos arrepia, né? Precisa ter controle judicial. Sobre o mesmo, tendo em vista que os atos vinculados estão sujeitos à análise judicial, enquanto o discricionário apenas admite controle interno da própria administração pública. Olhe como é atual essa discussão. Não admitem somente controle interno, já se aceita de maneira ampla o controle do judiciário do mérito administrativo. O que não aceita? A substituição, a mera substituição. C. Impede considerar aspectos externos do caso concreto na análise, tendo em vista que nos dois casos deve haver previsão normativa específica sobre qual ato deve ser praticado, em que grau e medida, ainda que nos atos discricionários a norma deva elencar as soluções possíveis. Não, se nós imaginarmos que os discricionários estão com essa total previsão, ou quase total previsão específica sobre em que grau e medida deve ser executado, ele se torna um ato vinculado. D. Possibilita inferir a extensão do controle judicial de determinado ato, posto que nos atos vinculados todos os aspectos estão contemplados pela norma. Olha aí. Cabendo ao administrador subsumir um determinado caso concreto ao ato, a ele atribuído pela lei. Está correto. É como eu falei para vocês, vinculado cara a crachá. Cara a crachá. E permite que os atos discricionários sejam alterados com maior agilidade, sem necessidade de previsão legal, enquanto para os vinculados é obrigatória a autorização judicial. Essa, então, está desesperadora. Meus amigos, novamente, eu queria apenas aqui trazer luzes a algumas questões de ato administrativo e mostrar para vocês como eles despencam concursos públicos. Então, vamos nos preocupar necessariamente em voltar aos fundamentos do direito administrativo para que possamos acertar o maior número de questões nos nossos concursos. Mais para frente nós trataremos aí sobre bens públicos, sobre licitações e contratos e também indicaremos a importância de saber aquele desenho básico que eu indiquei para vocês, que o Estado está necessariamente apoiado em dois grandes pilares, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a inafastabilidade do alcance do interesse público pela administração. Onde nascem os princípios e naquele outro pilar da supremacia do interesse público sobre o privado nascem os poderes. Na conjunção desses dois pilares temos o ato administrativo, ok? E normalmente os problemas, como nós observamos aqui, vêm no desvio do poder ou no abuso de poder. Tá, meus amigos? Eu fico à disposição de vocês, se tiverem alguma questão, pode ser por aqui ou pode ser posterior. Quero indicar para vocês o nosso canal no YouTube. Abri recentemente um canal do YouTube que é Felipe Gil França, né, o Felipe com 2 L's, onde trago todas essas microaulas, né? O objetivo lá é trazer microaulas. Brinco com o ponto, são aulas tweet, né? Estou tentando exprimir o direito administrativo em 1 minuto, justamente para provocar o debate, justamente para trazer, abrir o diálogo com todos e debatendo, não esquecemos a matéria.
É a melhor forma de estudar é debater, logicamente sem termos absolutamente a razão, mas estando aberto para o diálogo, estando aberto para sempre aprender mais, e estou verdadeiramente aqui à disposição de todos vocês. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela presença e vamos voltar aí em outras oportunidades. Ok? Um grande abraço e boa noite a todos. Até. Tchau, tchau.